Olá pessoal, aqui no evento Initialize do meu User Form eu tenho aqui a ComboBox 1.RowSource, tá? O que seria essa propriedade RowSource? Seria a propriedade em que eu preencho a ComboBox com um determinado intervalo da planilha do Excel, tá? Então aqui eu defino qual é a planilha, tá? Dou o nome da planilha aqui, tá? No meu caso aqui eu tenho as planilhas SP, RJ e estados, tá? Então aqui estou definindo como a planilha estados. Aí eu tenho que usar um ponto de exclamação entre o nome da planilha e as células da planilha, tá? E aqui vem um intervalo em que está essa lista que vai preencher a combo box, tá? No meu caso aqui, somente as células A1 e A2, tá? Porque eu só tenho dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, dessa forma, a combo box já está preenchida com o texto que está nesse intervalo aqui, tá? Então, cada célula ali do Excel vai ser um item da combo box, tá? Então nós podemos ver aqui, ó, escolha um estado e aqui já tem Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então nós vamos ter essa propriedade RowSource para preenchimento da combo box, tá? Agora no evento change da combo box 1, tá? Então no evento change dessa combo box aqui, eu coloquei o seguinte código. Primeiramente é para ele limpar a combo box 2, tá? Então essa combo box 2 ela vai ser limpa, ou seja, todos os itens dela vão ser apagados, tá? Aí nós vamos ter mais o que? Combo box 2.visible igual a true, tá? Então, quando a gente carrega, quando a gente executa aqui, não está visível a combo box 2, tá? Agora, quando eu faço uma mudança aqui, ó, quando eu mudo aqui o item escolhido, aí aparece aqui a combo box 2, tá? Como é feito isso? Justamente aqui nessa linha, tá? Em que eu digo combo box 2.visible igual a true, tá? Agora eu vou fazer o que? Combo box 2.text igual a escolha uma cidade, tá? Então aqui é esse texto inicial aqui da combo box, tá? Agora eu vou fazer o seguinte: se a combo box 1.value, ou seja, se o valor escolhido na combo box 1 for igual a Rio de Janeiro, como está aqui, tá? Então ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar para cada item que está lá na planilha RJ, tá? Que eu estou informando aqui, ó, a planilha RJ, nas células A1 a A91, tá? Então para cada célula que estiver lá nessa planilha RJ, ele vai pegar o valor que está em cada célula e vai fazer o que? Vai transformar esse valor aqui, ele vai pegar a propriedade proper, tá? O que faz essa propriedade proper? Ela transforma um texto em dessa forma aqui, ó. Por exemplo, essa palavra, ela começa com a inicial maiúscula, tá? Então,
dessa forma aqui, ó. A palavra ela tem a inicial maiúscula, tá? Não é nem a palavra inteira em maiúscula, nem a palavra inteira em minúscula. É a inicial maiúscula e as outras letras em minúsculas, tá? Então, isso faz essa propriedade proper, tá? Então, vou ter que dizer application.proper e aí eu pego cada valor que tem e faço essa transformação aqui para a inicial em maiúsculo, tá? Então, todos os itens aqui da Combo Box 2 vão aparecer somente com as iniciais das palavras em maiúsculos, tá? Agora eu faço o que? Eu pego cada um desses valores, tá? Então, para cada x aqui está representando o valor de cada célula, tá? Então, eu pego esse valor de cada célula e adiciono a Combo Box 2. Então, aqui dessa forma, a Combo Box 2 está sendo preenchida com todas as células presentes na planilha Rio de Janeiro, tá? Nesse intervalo aqui de A1 a A91, tá? Eu também poderia ter utilizado propriedade row source dessa forma aqui, tá? Só que aí eu teria que então tirar essa linha aqui como box2.add item, tá? E teria que fazer esse for each antes de atribuir essa row source aqui para como box 2, tá? Então, antes de definir qual é o intervalo em que a combo box 2 vai pegar os seus itens, eu teria que transformar esses itens aí, tá? Utilizando aqui a propriedade proper, né? Ou seja, colocando as iniciais de cada palavra em maiúscula, tá? E aí depois eu colocaria essa linha aqui atribuindo propriedade row source, tá? E aí aqui dentro do for each não teria essa linha combo box 2.add item. O mesmo eu faço para a combo box 2, caso o valor da combo box 1 seja São Paulo, tá? Então eu digo, se o valor da combo box 1 for igual a São Paulo, então eu vou mudar somente aqui, ó, somente o intervalo, que agora é a planilha SP, nesse intervalo aqui, tá? Então o resto é igual ao que eu fiz aqui na anterior, quando o valor era Rio de Janeiro, tá? Então dessa forma aí, quando o usuário escolhe São Paulo, aparece aqui de Adamantina até Zacarias, que são as cidades do estado de São Paulo, tá? E quando ele clica em Rio de Janeiro, aparece aqui de Angra dos Reis até Volta Redonda, que são as cidades do estado do Rio de Janeiro,